Glória a Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que o nosso Deus possa te abençoar grandemente, a sua família, a sua casa, teu ministério e os teus negócios, em nome de Jesus. Quero deixar uma breve palavra que se encontra em Atos 1,14, que vai falar sobre perseverança. E que o nosso Senhor Jesus Cristo possa ministrar o teu coração através desta palavra. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava subindo, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, meus amados irmãos, o Senhor dá uma ordem para aquele discípulo, e os discípulos obedecem esta ordem e ficam em Jerusalém. Aí, meus amados irmãos, entendemos que para que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas, é preciso obedecer. É preciso estar de acordo com a palavra do Senhor. Então, quando Deus chama o homem, Deus primeiro ele dá uma ordem. Então, a partir daquela ordem vai estar... Vai se cumprir sim ou não aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Se você for obediente ao Senhor, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Se você não for obediente ao Senhor, certamente não vai cumprir na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Então a Bíblia vai falar que muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos é aquele que persevera. E são poucos, né? Porque não é fácil esperar no Senhor, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Então, por isso que muitos, eles não conseguem permanecer na presença do Senhor, porque eles acham que o tempo de Deus tem que ser o tempo deles, mas não é assim. As coisas do Senhor não é assim. As coisas com o Senhor é com ordem e decência, é organizado. Primeiro o Senhor chama, depois o Senhor separa, aí depois vem a capacitação para daí começar, entendeu? Se cumprir aquilo que o Senhor determinou para você fazer. E isso aí só vai acontecer se nós tiver, né, de acordo com a palavra do Senhor. Então, nós vamos ver na palavra do Senhor que os discípulos, eles permaneceram. Então, aquele que permanece, né, de acordo com a vontade do Senhor, sim, cumpre sim o chamado do Senhor. Por que que precisa ter tempo? Por que que precisa, muitas vezes, a gente ficar no anonimato? Porque Jesus está te capacitando, você está sendo provada. O Espírito Santo não vai dar nada para um servo se ele antes não ser provado. E aqui, por que que precisa ser capacitado, precisa ser revestido? Para que a gente possa fazer as coisas, né, de acordo com a vontade do Senhor. Porque às vezes quando a gente não é capacitado pelo Espírito Santo, a gente fazemos de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas emoções. E nesse texto aqui a gente vai ver. A gente vai ver Pedro. Pedro já estava lá Pedro estava, né, em oração, mas ainda ele não estava revestido, mas ele estava em perseverança, em oração, entendeu? Em súplica ao Senhor para que o Senhor, né, viesse capacitar, mas ele foi precipitado. Você vê que no texto ele levanta Matias como um apóstolo no lugar do Judas. Mas se a gente vai ver no texto, ele se precipitou. Então, por que que quando Deus chama um homem, primeiro ele tem que preparar o homem? Porque muitas vezes a gente, sem preparação do Espírito Santo, a gente toma decisões erradas, como Pedro tomou aqui. Pedro se precipitou. Ele agiu, né? Não foi o Espírito Santo que tinha separado o Matias, não foi ele. Ele olhou e achou que Matias teria, né? Tirou sorte ali, nele, entre os irmãos ali, achou que que o Matias seria, né? O escolhido para ficar no lugar do Judas.
mas não era o Matias. Você está vendo, meus amados irmãos, que precisa a gente esperar o tempo do Senhor para depois a gente fazer aquilo que o Senhor nos colocou para nós fazer? Então, sabemos, né, que o apóstolo Pedro tinha chamado, mas ainda não estava no tempo dele ainda, mas ele se precipitou. Glória a Jesus. Então, é por isso que é necessário, né, a gente obedecer, esperar o tempo do Senhor, aguardar no Senhor, porque o Senhor sabe o tempo certo da promessa dele se cumprir em nossas vidas. Talvez você está aí esperando, né, aguardando no Senhor, e até hoje a promessa ainda não se cumpriu. Continua na oração, continua na súplica, continua na obediência, na renúncia, que na hora certa, no tempo de Deus, aquilo que o Senhor tem para te dar vai se cumprir na tua vida. O Senhor quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Muitas vezes não cumpre na nossa vida porque a gente não tem paciência de esperar no Senhor. Porque às vezes a gente tá esperando, aí vem um na nossa frente, já tá fazendo tudo, né? E foi rapidinho assim, mas deixa ele lá. Entendeu? Você tem que ver o que o Senhor te chamou. Você não tem que olhar nem para A e nem para B. Entendeu? Muitas vezes as pessoas, o homem que levanta. E quando o homem levanta, você vai ver que Matias, você não vê mais falar em Matias mais. Porque foi o homem que levantou. E quando Deus levanta, Deus capacita. Entendeu? Não é fácil uma vida de um escolhido. Não é fácil e nunca vai ser fácil aquele que verdadeiramente é escolhido por Deus, que prega a verdade, que fala a verdade, que anda de acordo, né, com a palavra do Senhor. Não é fácil, mas, entendeu? O Espírito Santo, né, vai estar ali agindo o tempo todo. Igual depois que eles foram, né, revestidos, a gente vai ver, né, que Pedro já, né, pregando e almas se rendendo, e não foi pouca almas, né, e daí em diante, prodígios e maravilha aconteceu. Mas, né, teve que ser revestido, tiveram que aguardar o tempo do Senhor, e com nós não é diferente. Então, que o Senhor Jesus possa, né, falar em teu coração através dessa palavra. E que Deus te abençoe, te guarda. E até o próximo vídeo, querendo o Senhor nosso Deus. Fica com Deus, a paz do Senhor.